Girassol Jornal, quinta-feira. As notícias acontecem com olhos sobre a escassez e os preços na venda do peixe em alguns mercados de Luanda. O alimento voltou a custar caro. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos para hoje que passam também pelo Kwanza, a moeda nacional, que enfrenta mais uma semana de perdas no mercado. E o quadro já começa a ser de apertos. O país ganha nova Lei Geral do Trabalho. A expectativa passa por melhores resultados a nível da produtividade de agora em diante. Angola, no contexto do 25 de maio, reflexões sobre a África nas diferentes visões. Presidente da República e a visita à Itália terminou hoje a jornada intensa de 48 horas. Debates abertos no primeiro Fórum Internacional da Mulher para Paz e Democracia, com foco na segurança alimentar e no combate à seca. Olá, boa noite. Feliz Dia de África. Bem-vindos. Começamos hoje com olhos sobre a escassez e os preços elevados praticados na venda do peixe em alguns mercados de Luanda. A nossa equipa foi atrás de respostas que justificam o facto de o peixe consumido em Luanda vir de outras regiões do país, como são os exemplos do Namibe, de Benguela e também do Zaire. A escassez de peixe na orla marítima da província de Luanda tem criado dificuldades aos pescadores, clientes e comerciantes, principalmente na praia da Vomabunda, devido ao preço. O peixe está muito difícil, o peixe está muito caro. Nós, comerciantes, estamos a comprar peixe, mas o dinheiro não está a bater. Por exemplo, assim, aqui a caixa de peixe está 38 a 40. E no ano passado nós comprávamos a caixa de peixe 12, 18, 15. O preço que nós estamos a dar na bancada, os clientes não estão a concordar porque está muito caro. O peixe está mais difícil aqui é o cachucho e o carapau. E o carapau, a caixa, estamos a comprar 45 mil. Estamos a vender 2 mil, não estamos a ver o lucro das caixas. A questão da captura de peixe está mesmo difícil. Até muitos estão a vir sem peixe. E também não estão a conseguir pagar despesa. A melhor explicação é mesmo a mudança de maré. Eu acho que os anos passados o peixe morria mais muito. Mas agora, estes anos plenos que nós estamos a viver já, os peixes estão a ser muito difíceis. Os vendedores de peixe aqui no mercado da Mabunda, provenientes de outras províncias de Angola, explicam os motivos que estão na base do alto custo do preço do peixe e das dificuldades que enfrentam todos os dias. Viemos aqui com os produtos do Namibe, que são peixe carapau, peixe cachucho, a chopa, o taco-taco e, por vezes, também a curvina. A dificuldade tem sido, primeiro, o longo percurso que temos, de 1000 e tal quilômetros. Depois, a organização do mercado. Vim na província de Benguela, vim vender o peixe na Mabunda, os tempos atrás. O peixe saía bem, agora está mal mesmo o mercado. O que me dificulta mais aqui é a bandidagem. Há um momento que o carro passa a noite aqui no mercado, desaparece 2 caixas, 4 caixas de peixe. É complicado. O Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda disse que a desorganização do mercado tem atrapalhado o trabalho da polícia. E a administradora do mercado da Vomabunda, distrito urbano da Samba, disse que há mais de um ano que Luanda é auxiliada por outras províncias. A maior parte do peixe agora, nesses últimos 2 anos, está a vir mais das províncias. Por exemplo, nós aqui no Luanda não saiu muito o carapau. E o carapau aqui que está sendo vendido aqui na Mabunda, vem do Namibe, Benguela, Porta-Mulher que trazem o carapau aqui. Esses homens que vêm vender o peixe aqui, eles vêm da província. E eles alugam os carros que vêm, que trazem o peixe. E vêm em todo o caminho a pôr o gelo. E quando chega para aqui para vender, o peixe fica caro. Porque eles lá compram peixe barato, mas o frete é que acaba com eles. E sobre a escassez de peixe, o Ministério das Pescas e Recursos Marinhos garantiu que vai se pronunciar nos próximos dias.
O Kwanza, a moeda nacional, enfrenta mais uma semana de perdas no mercado, principalmente para o dólar, que está em nova fase de progressão. E para os preços de forma geral, o quadro já começa a ser de apertos e a exigir das autoridades novas medidas de controlo. Mais uma semana de preços em alta. O fator resulta da desvalorização do Kwanza, que desde janeiro depreciou 7% face ao dólar. De acordo com o Banco Nacional de Angola, o declínio das receitas de exportação dos primeiros 4 meses de 2023 tiveram reflexos na oferta de divisas. Apesar do Banco Central se mostrar confiante diante do atual quadro, os impactos já são visíveis. A taxa de inflação mensal a nível nacional acelerou 0,20 pontos percentuais para 0,92% em abril deste ano, de acordo com o Índice de Preços do Consumidor elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística. Com 0,92% do mês de abril, o país registra a taxa de inflação mensal mais alta nos últimos 11 meses. Países que apresentam, por exemplo, uma balança comercial amplamente concentrada em commodities, tendem também a ter uma taxa de câmbio relativamente mais volátil, se comparado com os países mais avançados, portanto, que apresentam uma balança comercial mais heterogênea. Essa situação é decorrente do fato de que uma balança comercial amplamente concentrada em produtos de baixo, ou seja, de baixa intensidade tecnológica e como tal de baixo valor agregado, são balanças comerciais que também criam dificuldades, digamos, na diversificação das reservas internacionais. A subida de preços se registra igualmente no setor da saúde, destacando-se também o aumento de preços verificados na classe dos vestuários e calçados, nos bens e serviços diversos, bem como na classe dos hotéis, cafés e restaurantes. Mas ainda assim, a que mais contribuiu para o aumento da inflação são os alimentos e bebidas não alcoólicas. Na última reunião, o BNA decidiu reduzir a taxa básica de juro de 18% para 17%, em resposta ao abrandamento da inflação. Recorde que a moeda estrangeira, o dólar, já esteve perto da casa dos 100 mil kwanzas, um cenário que inspira receios. Em primeiro lugar, é necessário a adoção de um conjunto de políticas econômicas, tanto no âmbito monetário, fiscal e no âmbito industrial, que possam também promover uma mudança estrutural no quadro, digamos assim, da nossa estrutura comercial, de modo a torná-la uma estrutura relativamente mais heterogênea e poder diversificar, assim, os canais de entrada ou de captação das divisas internacionais. Por outro lado, é necessário também que o país adote um conjunto de políticas econômicas que possam, digamos assim, alargar o seu quadro de acordos de livre comércio, de modo que se facilitem as exportações do país na medida em que se vai avançando na mudança estrutural, tanto em termos produtivos, tanto em termos da estrutura tecnológica, quanto fundamentalmente da nossa estrutura comercial. Os analistas perspectivam que o impacto da desvalorização do Kwanza pode começar a mostrar-se numa inflação moderadamente mais alta no segundo semestre desse ano. E continuamos no mercado e agora mais voltados aos passos no processo de organização do comércio em Luanda, que está associado ao programa de melhoria da imagem da cidade capital. A nossa equipa acompanha ao pormenor a dinâmica e mostra como decorreu hoje um novo dia de registro e também como estão alguns dos pontos onde a venda desordenada é mais preocupante. Alguns pontos considerados críticos para a venda ambulante começaram hoje a registrar uma imagem diferente. Por exemplo, na Avenida Cônego Manuel das Neves, a venda desordenada em passeios já não se verifica, o que está a permitir a circulação das pessoas com maior facilidade. Entretanto, as zungueiras que estão a ser cadastradas para novos mercados falam sobre alguma insegurança dos locais identificados para exercerem a atividade. Se for local distante, os bandidos vão estar nos atrás. Não temos motoqueiro que nós vamos apanhar. Vão estar sempre, são cúmplices com bandidos. Não temos como, vamos ser sacudidas. Não temos mesmo como nós ir naquele mercado do lado combustível. Um mercado próximo das nossas casas, dos nossos filhos da escola também, eles estão a estudar aqui. Hein? Por exemplo, se nós saímos e vendemos na África, temos que acordar cedo.
E acordar só temos que preparar os bebês para ir na escola. Vamos acordar mais ou menos às que horas? O que vai acontecer conosco antes de sair de casa? As vendedeiras oriundas do mercado de São Paulo esperavam encontrar mais organização aqui no mercado dos combustíveis, tendo em conta a dimensão da infraestrutura que tem um espaço reservado para mais de 20 mil lugares. Gostamos do mercado, mas nós queremos um mercado organizado. Nós falaram com essas fichas, o número que está aqui na ficha, por exemplo, o meu número é 60, é o número que me chamaram. Aqui está, mercado dos combustíveis. E essa ficha é o número da minha bancada que eu vou encontrar aqui. Posto aqui não tem nenhuma bancada. Neste momento, no mercado dos combustíveis, as condições estão criadas segundo o seu administrador. Só em termos de bancadas, temos espaço para albergar mais de 20 mil vendedores. Sem contar as lojas que nós temos, 248 boutiques, temos 63 lojinhas e temos mais 93 mini armazéns. A Comissão de Reordenamento do Comércio dos municípios de Luanda e Kazenga esclareceu que o processo de criação de condições técnicas nos mercados vai continuar e que a partir desta sexta-feira serão encerrados temporariamente os estabelecimentos comerciais das avenidas Cônego Manuel das Neves e Ngola Quiluange para um período de 7 dias. Continuar os trabalhos de encaminhamento das vendedoras aos mercados, portanto, a criação de melhorias técnicas e administrativas nos mercados. A partir do dia 26 de maio, amanhã, fica suspensa toda a atividade comercial de prestação de serviços dos estabelecimentos e superfícies comerciais localizadas em toda a extensão da Avenida Ngola Quiluange, Rua João Corandelande, que é vulgo Gajajeiras e arredores, como medida provisória num prazo de 7 dias úteis, enquanto decorrem os trabalhos da operação sobre o reordenamento do comércio. De referir que desde o início do processo de reordenamento do comércio nos municípios de Luanda e Kazenga, mais de 3 mil vendedeiras foram enquadradas nos mercados de São Paulo e da Chapada. A província do Mochico conta com novos médicos que vão servir a população no interior. São mais de 220 profissionais de diversas áreas da saúde que já têm as suas guias de colocação e que seguem para os municípios. Mochico é uma das províncias com maior carência de profissionais no setor de saúde. Fazem consultas e têm problemas de um atendimento, atraso, filas, por falta mesmo. No caso, estou a falar dos médicos, os doutores. Com vista a reduzir esta escassez de quadros, o setor foi reforçado com mais de 221 profissionais de diversas áreas. Os apresentados foram do vosso conhecimento, destacando-se aqui a carreira médica, 42 vagas, a de enfermagem, 86, a carreira técnico-diagnóstica e terapêutica, 52 vagas, a de apoio hospitalar, 30, a carreira geral, o de regime geral, 11. Este concurso foi abrangente a 5.465 candidatos inscritos, sendo selecionados 4.129 ao exame e 1.336 candidatos não selecionados. Arminda Domingos, médica clínica geral, é natural de Cacoaco, província de Luanda. Para ela, este ato representa a realização de um sonho. Estou feliz porque consegui a vaga esperada no Ministério da Saúde na função pública. Daqui para frente, espero exercer a minha função, como foi prometida no juramento. Espero contribuir de uma forma positiva na província do Mochico, que agora já vai ser a minha província, e criar uma relação de médico-paciente saudável. Dos novos funcionários, exige-se mais entrega e espírito humanista, por isso juraram dignificar a profissão e salvar vidas. Como profissional, em qualquer sítio onde me meterem, eu vou lá trabalhar, vou lá cumprir com o meu dever, porque eu jurei. Vamos trabalhar e cumprir as nossas tarefas. A província do Mochico conta com 157 unidades, entre hospitais provinciais, centros e postos de saúde.
Passamos para o histórico 25 de maio, que hoje se assinala, dia dedicado à África, o nosso continente, que há 60 anos luta para inverter o quadro de subdesenvolvimento e carência generalizada que afeta grande parte dos seus habitantes. O dia é marcado por reflexões que, para o caso particular de Angola, são feitas com conquistas pelo meio e grandes desafios para superar, a nível social e económico. O Dia Internacional de África é celebrado em todo o mundo, em especial nas comunidades africanas espalhadas por outros continentes. A data marca a luta pela independência do continente africano contra a colonização, mas particularmente em Angola, também projeta a ambição de tornar-se num país mais unido, justo e desenvolvido. Agora, o que nós temos de fazer é continuarmos a aprofundar a democracia, continuarmos a trabalhar no sentido de concretizarmos quer a democracia económica, quer a democracia política. Especialistas dizem que é o momento ideal de falar-se sobre as possíveis soluções para os problemas sociais, como acesso à educação e à saúde. No fundo, acho que temos que trabalhar todos muito seriamente para que as condições melhorem, para que tenhamos um país mais feliz. E para o país ser mais feliz, também não precisamos de muita coisa. Temos que ter uma saúde em condições para todos, uma boa educação para todos, um sistema de educação bom e público para todos. O resto vem no sistema. Ainda temos muito caminho a fazer, sobretudo a questão de saúde. Morre-se muito ainda por falta de assistência médica e às vezes com doenças evitáveis, como paludismo, etc. E outras doenças que em alguns países já foram erradicadas, mas que prevalecem em Angola. Mas isto é uma luta, digamos assim, diária, e é um processo ao qual todos nós estamos engajados. Desde 1972, por decisão das Nações Unidas, o 25 de maio foi instituído o Dia de África. De lá para cá, Angola tem passado por situações difíceis e a juventude angolana deseja que sejam resolvidos os principais problemas sociopolíticos no país. O nosso governo deve apostar melhor na nossa educação, na educação de base, superior e nos alicerces socioeconômicos. O Estado tem que conversar mais com os jovens, no sentido de se procurar políticas que engajem a sociedade em geral e os jovens no seu todo. É mesmo a educação. Nós temos ainda, até o momento, uma educação um bocadinho precária. Então, nós precisamos, se queremos, na verdade, que o nosso país possa ascender, nós precisamos apostar mesmo na educação, pois sem a educação nada poderemos levar avante. Passados 60 anos desde a criação da Organização de Unidade Africana, é inevitável e necessário que façamos uma avaliação da evolução do continente berço da humanidade ao longo deste longo período de tempo, a nível económico e social. E no Ruanda reside uma vasta comunidade angolana que também reage em torno do 25 de maio. São maioritariamente estudantes que destacam a necessidade de uma visão do desenvolvimento mais séria para o continente. Veja a reportagem de Manuel da Cruz. Desde 1972, por decisão da ONU, assinala-se o Dia de África, inicialmente nomeado o Dia da Libertação de África, a 25 de maio. Foi neste dia, em 1963, que os líderes dos Estados africanos descolonizados, reunidos em Addis Abeba, na Etiópia, criaram a Organização de Unidade Africana, OUA, promovendo a descolonização do resto do continente e no apoio à resolução de conflitos regionais subsequentes. A data é celebrada em todo o mundo e, em especial, nos países africanos e nas comunidades africanas e de afrodescendentes espalhados pelo mundo. Aqui, em Kigali, capital do Ruanda, os angolanos anseiam por um continente berço cada vez melhor. A África tem um ponto de vista bastante eficaz no que tange ao desenvolvimento social, econômico e político. Eu vejo diversos países africanos a realizarem diversas conferências de modo a velarem no desenvolvimento econômico e social a nível da África. Comparando com os anos que já lá se foram, tem tido desenvolvido, está desenvolvido. Queria dizer que estamos de parabéns
e sei que estaremos crescendo mais e mais. Quem corrobora com a mesma opinião é o embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, acreditado no Ruanda. Tendem a criar uma África onde haja desenvolvimento, paz, em primeiro lugar paz e desenvolvimento. Eu penso que deve ser o apanágio de todos nós. Portanto, queremos que nós desejamos que a África de facto se desenvolva. Que haja paz em primeiro lugar, porque a África tem sido um palco de conflitos. Muito bem, Manuel da Cruz está no Ruanda. E falamos agora de cidadãos estrangeiros apreendidos pelo Serviço de Imigração e Estrangeiros por falsificação de passaporte. São no total 5. 2 foram surpreendidos quando tentavam tratar os passaportes. E os outros 3 estavam de malas feitas para sair de Angola. Os cidadãos são de nacionalidade congolesa, eritreia e nigeriana. 3 foram apanhados em flagrante quando tentavam deixar Luanda com passaporte nacional. De acordo com o Serviço de Imigração e Estrangeiros, que apresentou hoje os supostos infratores, 2 dos detidos tinham como pretensão tratar passaporte angolano. Num primeiro momento, 3 cidadãos estrangeiros tentavam sair do território nacional através do aeroporto internacional 4 de fevereiro, na posse de passaportes nacionais, e num outro momento, num segundo momento, 2 cidadãos da RDC tentavam, através de um disposto de atendimento, obter o passaporte nacional. Em ambas as situações, estamos perante de práticas que configuram ilegalidade a nível do ordenamento jurídico nacional. O responsável não confirmou se os acusados contaram com a ajuda de cidadãos angolanos e acrescentou que neste momento estão em curso investigações para averiguar se são recorrentes ou não. Por outro lado, apelou aos estrangeiros residentes no país para que se afastem de práticas desta natureza. Estamos a fazer investigações para apurar se trata de alguma prática reiterada, para vermos se existem antecedentes no que concerne aos visados, e quanto às demais diligências, estão nesse preciso momento os mesmos encaminhados já ao Ministério Público para as medidas subsequentes. O apelo que nós fazemos é que os cidadãos estrangeiros são livres de efetuar viagens para outras partes do mundo a partir de Angola, desde que os mesmos estejam munidos de documentação legal, na medida em que o uso indevido de passaporte nacional por parte de cidadãos estrangeiros configura a violação dos pressupostos legais que regem a República de Angola. Orlando Muhongo sinalizou que o SME está atento às ações que visam colocar em risco as fronteiras angolanas. Devemos efetivamente aprimorar ainda mais as nossas estruturas de trabalho para salvaguardar a preservação deste documento importante, que é o passaporte, que não é um mero documento, mas que um símbolo também da nossa soberania. Já de volta, notícias agora com o essencial que marcou o último dia de visita de Estado do Presidente da República à Itália, um dia marcado em Roma por audiências. O Presidente da República manteve encontros com empresários italianos influentes. E na sequência foram assinados acordos e memorandos importantes para os setores estratégicos como transportes e finanças. Roma e Luanda podem cooperar de forma saudável. A afirmação é do presidente da Câmara de Roma, depois do encontro que teve esta manhã com o presidente da República, João Lourenço, no âmbito da sua visita de Estado à Itália. Falei com o presidente dessa perspectiva de ter um memorando de cooperação entre Roma e Luanda para ver nossos jovens fazendo intercâmbios, cooperação cultural, cooperação no campo do turismo, no desenvolvimento econômico e dos âmbitos social. Tem muitas áreas que essa cooperação entre Roma e Luanda pode ser frutuosa e importante.
Enquanto permaneceu nas instalações da Câmara Municipal de Roma, o presidente João Lourenço foi convidado a assinar o livro de honra da idilidade e a visitar o Museu do Capitolini. Estamos na Praça do Campidólio, depois de o Presidente da República, João Lourenço, ser recebido na Câmara Municipal de Roma, fez uma visita guiada ao Museu de Capitolini, onde recebeu das mãos do Presidente da Câmara Municipal de Roma uma estátua do Imperador Marco Aurélio e uma caneta com pena, símbolo da cooperação entre Roma e Angola. Foi um grande honor para nós a assinatura do presidente nesse livro e donamos essa caneta que o presidente apreciou muito. O símbolo da cooperação, da amizade entre Roma, Luanda e Angola. Ainda hoje, o chefe de Estado recebeu em audiência 5 entidades empresariais italianas, com destaque para o presidente da petrolífera italiana Eni, o administrador do grupo Cremonini, que tem a carne e derivados como matéria-prima, o presidente do grupo Leonardo, empresa que atua no setor da aviação. Na noite de quarta-feira, o presidente João Lourenço recebeu a condecoração da Ordem da República Italiana pelo presidente Sérgio Mattarella e, na mesma ocasião, o chefe de Estado também condecorou o seu homólogo italiano com a Ordem Agostinho Neto. Estão abertos os debates no primeiro Fórum Internacional da Mulher para Paz e Democracia. O evento junta aqui em Luanda mais de 1000 participantes, entre nacionais e estrangeiros, e serve além de debate e reflexão para troca de experiência sobre a paz e a democracia a nível do continente. A segurança alimentar e o combate à seca estão no centro das atenções. Mulheres de vários estratos sociais estão reunidas em Luanda para o primeiro Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia. O evento junta mulheres e homens de vários setores da área política e social de vários países africanos e não só, com destaque para a presença da antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson, da antiga vice-presidente da Costa Rica, Ives Campbell, entre outros convidados. Em representação do chefe de Estado angolano, esteve a vice-presidente da República, que sublinhou os esforços do governo angolano na luta contra a gravidez precoce, na promoção da escolarização e o combate à pobreza. Os atuais desafios da humanidade exigem um olhar mais atento à formação e à especialização da mulher. Urge reforçar a sua capacitação, particularmente na alfabetização, no acesso equitativo à educação de qualidade, no ensino técnico profissional, em alinhamento com o 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O primeiro Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia decorre sob o lema a inovação tecnológica como ferramenta para o alcance da segurança alimentar e combate à seca no continente africano. É importante preservarmos as nossas tradições, a nossa cultura, identidade e os nossos valores. Mas precisamos também de assegurar que a socialização das meninas não seja feita com base na discriminação que impede o acesso à cidadania em condições de igualdade. Esta influência da tradição na socialização, principalmente no meio rural, deve ser doseada para que não continue a condicionar a construção social do género. O discurso de boas-vindas coube ao vice-governador da província de Luanda, que destacou a importância da aposta nas mulheres para o bem-estar das comunidades. Auguramos que esta iniciativa seja futuramente transformada numa plataforma fixa, capaz de inspirar jovens mulheres e meninas, servindo de base para romper barreiras culturais de conjuntura nacional, construindo mentalidades altruístas na garantia da paz e democracia. Neste primeiro dia foram discutidos vários temas em torno da igualdade do género, divididos em 3 painéis, que contou com a intervenção de convidados nacionais e internacionais. E as mulheres participantes do fórum foram unânimes na decisão de possível criação de um banco de influência mundial e que esteja exclusivamente voltado para atender preocupações que afetam diretamente as mulheres.
A realização do primeiro Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia vem capitalizar a importância das reflexões em torno dos desafios da mulher deste século, com foco na luta pela igualdade, emancipação, desenvolvimento continental para a paz e democracia. Apesar da popularização dos debates sobre a igualdade de género, o feminismo e o combate ao machismo, ainda é comum ler e ouvir relatos sobre desigualdades salariais, violência sexual, femicídio, baixa representatividade política, entre outros assuntos. Já não é tempo de pensar que a uma menina deve-se entregar um marido e apresentar o espaço onde ela vai fazer a lavra. Ela, onde quer que esteja, deve ter oportunidades para estudar. Se é maioritariamente constituída por mulheres, nós preparamos essas mulheres, quer dizer que vamos ter mais pessoas para desenvolver o nosso país. Porque a ciência e a tecnologia não têm sexo. Tanto uma mulher como um homem têm a capacidade de desenvolver um país. Então nós podemos aproveitar as mulheres também pelo ato pacífico que as mulheres têm. As mulheres podem participar da paz y la democracia de cualquier país. Creo que tenemos que trabajar con las niñas y las jóvenes africanas. Ellas son el presente y el futuro. No hay posibilidad de que soñemos con una nueva África ni con un nuevo mundo si no vamos a donde esas criaturas para darles oportunidades de una buena educación, con nutrición, acabando con el embarazo en niñas y en adolescentes para que puedan desarrollarse como personas. Creo que necesitamos un compromiso con los hombres líderes de que la única manera de que saquemos el continente adelante é se lo hacemos os homens e as mulheres. Não há outra forma. O fórum está alinhado com a proteção e promoção da igualdade consagrada na Carta das Nações Unidas e com o programa da ONU Mulheres. No dia dedicado ao continente berço da humanidade, as mulheres estudam a possibilidade de existir um acordo político para a criação de um Banco Mundial dedicado às mulheres. A ideia é colocar mais dinheiro à disposição delas e garantir bem-estar nas comunidades. Hemos hecho muchos esfuerzos para convencer al sector financiero nacional e internacional de que las mujeres somos buenas pagadoras. Cuando recibimos crédito pagamos más efectivamente que los hombres, que tenemos buenos negocios y sin embargo tenemos mucho más obstáculos. La única manera es que cooperemos entre nosotras e impulsemos una entidad financiera global, el Banco Cooperativo Global de las Mujeres, donde nosotras mismas vamos a poner el primer capital. Vamos a invitar a las mujeres para que sean socias, poniendo los recursos que tienen. Nós pensamos que o empoderamento só é possível com mentes abertas, com conhecimento, a utilização de tecnologia, com parcerias, com uma visão colaborativa, em que todas nós podemos nos abraçar e caminhar juntos. Para tal, é preciso que os países tenham uma adoção de metas e caminhos quantitativos que nos levam a alcançar as metas. Este evento enquadra-se na Bienal de Luanda, Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia. E voltamos a Roma, na Itália, onde, como fizemos referência, terminou a visita de Estado do Presidente da República. Hoje o ponto mais alto foi praticamente o Fórum de Negócios Itália-Angola, que contou com a intervenção do chefe de Estado angolano. O presidente João Lourenço voltou a destacar na ocasião as condições favoráveis de negócios que Angola tem e apelou aos empresários italianos a investir no nosso país noutras áreas, além do petróleo. A atração de novos investimentos italianos ao nosso país, com o fim de diversificar a economia angolana, dominou parte da agenda de visita de Estado do presidente João Lourenço à Itália. Hoje, na abertura do Fórum de Negócios Angola-Itália, João Lourenço reiterou o apelo ao investimento italiano em outras áreas da economia angolana que não a petrolífera. E tendo em conta o interesse do nosso país de aumentar a sua capacidade de produção interna, através da materialização dos planos de produção de grãos, pecuária e pescas, devemos incentivar as parcerias entre empresas angolanas e italianas para a produção agrícola e processamento dos alimentos, explorando as oportunidades do mercado angolano. Isto vai beneficiar Angola na diversificação da sua base de exportações, tendo em conta o conhecimento, a experiência, a ampla aceitação e prestígio que a indústria
e as empresas italianas têm nos mercados internacionais. Aos empresários italianos, João Lourenço garantiu haver em Angola um ambiente propício para investimento. As perspectivas de crescimento econômico de Angola para o presente ano são positivas, estando na ordem de 3,3%, depois de ter enfrentado anos difíceis de recessão econômica. Vamos aproveitar a oportunidade que temos de dialogar com os empresários de ambos os países, abordando com franqueza as formas de impulsionarmos com sentido prático todas as iniciativas que visam aumentar a participação dos empresários italianos e angolanos no crescimento econômico e na prosperidade de ambos os países. Já o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, considerou Angola um país estratégico para investimento italiano e até mesmo europeu. No Fórum de Negócios Angola-Itália foram debatidos, entre outros temas, o papel das instituições no apoio às indústrias de Angola e Itália, o investimento estratégico angolano. O evento foi o momento mais alto da agenda do presidente João Lourenço neste último dia de visita de 48 horas à Itália e testemunhou a assinatura de alguns acordos, com destaque dos acordos nos domínios dos transportes e das finanças. Nós assinamos 2 acordos, portanto um acordo com a Leonardo. A Leonardo é um importante fabricante de equipamentos eletrónicos para navegação, e para além de outro tipo de equipamentos, mas no caso em concreto, no processo de modernização de todos os sistemas de monitorização via radar da nossa costa, seja aérea, seja marítima, achamos que a Leonardo poderia ser um parceiro importante para o nosso país. Portanto, um dos acordos foi com a Leonardo. Um outro acordo foi assinado pela Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dano, com vista a conseguirmos concretizar o financiamento para a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dano. União Africana reclama representação no G20 e no Conselho da ONU. Acompanhe o compacto de atualidade internacional com Edna Firmino. Edna já está aqui connosco. Boa noite. Boa noite, Kina Santos. Boa noite, Simeão Mondola. Feliz Dia da África. Feliz Dia da África para ti também. Já sei que em relação ao nosso pior genocídio da história, tens novidades? Tenho sim, vai acompanhar daqui a nada, depois da notícia que abre o Compacto Internacional. Avança. Muito obrigada. Boa noite a todos. A União Africana reiterou hoje a necessidade de assentos permanentes no G20 e no Conselho de Segurança da ONU. Estes pronunciamentos foram feitos numa cerimônia na sede da organização em Addis Abeba para comemorar o Dia de África. O presidente em exercício da União Africana 2023, Azali Assoumani, disse que através desta presença permanente, a organização terá a oportunidade de dar a sua opinião sobre as grandes decisões econômicas e financeiras que dizem respeito à África. Outras notas internacionais, acompanhem. 17 pessoas morreram devido a um surto de cólera no município de Hammanskraal, na capital da África do Sul, informaram as autoridades nesta quarta-feira. As autoridades de saúde ainda não confirmaram a origem exata do surto de cólera, mas a má gestão das águas residuais e a instabilidade do governo de Pretória, capital da África do Sul, foram responsabilizadas pela situação. As autoridades de saúde do Zimbábue confirmaram 9 mortes recentes, com outras 28 mortes suspeitas de cólera desde fevereiro. O Ministério da Saúde disse ter registrado 1.404 casos suspeitos de cólera e 359 casos confirmados em laboratório. O Malawi informou no início deste ano que mais de 1.000 pessoas morreram num surto generalizado que começou em março de 2022. A cólera é uma doença transmitida pela ingestão de alimentos ou água contaminadas. A infecção se multiplica rapidamente pelo organismo, embora possa ser facilmente tratada uma vez identificada. Fulgence Kayishema foi um dos fugitivos africanos mais procurados no mundo pelo genocídio no Ruanda em 1994. Ele estava foragido havia mais de 20 anos.
Fulgencio é apontado como responsável de ter planeado a morte de cerca de 2.000 Tutsis que estavam refugiados numa igreja durante o genocídio no Ruanda. O homem foi detido na África do Sul numa operação conjunta entre as autoridades sul-africanas e as do Ruanda, segundo o procurador-chefe do Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Criminais. O procurador-chefe disse que o genocídio é o crime mais grave conhecido pela humanidade. A comunidade internacional comprometeu-se a garantir que os perpetradores sejam processados e punidos. A prisão dele é uma demonstração tangível de que esse compromisso não desaparece e que a justiça será feita, não importa quanto tempo demore. Recorde-se que cerca de 800.000 Tutsis e Hutus foram mortos em 90 dias em 1994 no Ruanda, neste que ficou conhecido como um dos maiores genocídios do mundo. A Ucrânia garantiu a libertação de 106 soldados capturados numa troca de prisioneiros com a Rússia nesta quinta-feira, informaram as autoridades ucranianas. Os soldados, incluindo 8 oficiais, foram capturados a lutar na cidade devastada de Bakhmut, no leste do país, que a Rússia diz ter capturado, mas onde as forças de Kiev dizem ainda ter uma pequena base de apoio. O chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, confirmou a troca. Não houve informações imediatas sobre as forças que a Rússia recebeu da Ucrânia em troca. A Rússia lançou uma invasão numa grande escala do seu vizinho em fevereiro de 2022. A inteligência militar ucraniana disse que 2.430 ucranianos foram libertados em trocas de prisioneiros, incluindo 139 civis. Da atualidade internacional é tudo. Kina Simeão, boa noite. Continuação de Último Jornal. Obrigada, Edna. Bom descanso e obrigada pelas suas informações. E na Assembleia Nacional foi aprovada a nova Lei Geral do Trabalho. Depois de longos dias de debates e contribuições, o documento passou com 172 votos a favor. E também hoje os deputados aprovaram, na generalidade, o projeto de lei de liberdade de reunião e manifestação, de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. A agenda desta quinta-feira reservava a aprovação final e global da Lei Geral do Trabalho, que passou pelo crivo dos deputados, com 172 votos a favor, 2 contra e nenhuma abstenção. O documento traz como novidade a obrigatoriedade do estabelecimento de um contrato de trabalho por tempo indeterminado, ao contrário da lei anterior. Entre as declarações de voto, realce para o Partido Humanista, que votou contra. A sua presidente, Bela Malaquias, explica porquê. A ausência de licença menstrual na Lei Geral do Trabalho envia uma mensagem clara de desvalorização das mulheres. Por isso, votamos contra. Nós, o Grupo Parlamentar Misto PRS-FNLA, expurgadas as inconveniências da especialidade e introduzidas as propostas de alteração que se impunham, consideramos-la aceitável, pelo que o nosso voto foi a favor. Por parte da FNLA, PRS, UNITA e MPLA, a lei recebeu sim. Hoje votamos a favor, porque na especialidade conseguimos dar um passo na direção certa, que ainda não é o desejável, mas já é um bom começo. O Grupo Parlamentar do MPLA votou a favor, consciente e responsavelmente, porque o referido texto reúne o consenso alcançado quanto à nova regulação sobre a constituição, modificação e extinção das relações jurídico-laborais, com base nas convenções internacionais. Sem perdermos a humildade, nós tivemos, na verdade, uma lei muito debatida, discutida, desde a iniciativa até este momento. Nós tivemos uma lei em que, desde o início, envolvemos as forças sindicais, as entidades patronais, académicos, estudiosos sobre esta matéria e, inclusive, os órgãos que, de forma transversal, lidam com os tribunais, magistrados, enfim. E, portanto, não podíamos estar hoje satisfeitos, porquanto temos consciência de que foi muito envolvente, foi muito exaustiva as discussões e foi bastante proveitosa porque temos o culminar de uma lei em que possamos nos orgulhar porque estão respaldados
de forma estrutural as questões garantísticas para as entidades empregadoras e para os trabalhadores. Ainda hoje, os parlamentares discutiram e aprovaram na generalidade a proposta de lei sobre a liberdade de reunião e manifestação. No seio dos deputados, o debate sobre a proposta foi fervoroso e demonstrou que, em sede de especialidade, o documento vai merecer uma abordagem minuciosa. O dia foi também reservado à discussão e aprovação na generalidade da proposta de lei que aprova o Estatuto das Organizações Não-Governamentais, proposta de lei que altera a Lei Orgânica da Assembleia Nacional, dentre outros documentos. E a sessão que terminou com a aprovação da Lei Geral do Trabalho foi antecedida por declarações políticas. E a UNITA voltou a defender a melhoria da condição social dos angolanos. O MPLA, por sua vez, reafirmou o compromisso que tem de trabalhar para garantir o bem-estar de todos os angolanos. Nas declarações apresentadas em sede da reunião plenária da Assembleia Nacional, que discutiu, entre outras, a proposta de lei de reunião e manifestação, as principais formações do cenário político angolano focaram-se nos desafios que o país ainda enfrenta. O presidente da bancada parlamentar da UNITA defendeu a melhoria da condição social dos angolanos. O foco da governação deve ser o bem-ser da sociedade. Por isso, quem está a governar deve vencer o desespero do povo, o desemprego, a falta de energia elétrica, a água, vencer o medo do futuro, a corrupção, a impunidade e a partidarização das instituições do Estado. Por sua vez, o MPLA destacou o facto dos parlamentares aprovarem a nova Lei Geral do Trabalho depois de discussões na especialidade e que ajudaram a enriquecer o documento que atribui uma proteção maior ao trabalhador angolano. Por outro lado, Virgílio de Fontes Pereira revelou que o seu partido é defensor da implementação das autarquias em todo o território nacional. O MPLA, defensor do Estado Democrático de Direito, como sempre, está disponível, por via do seu grupo parlamentar, ao debate aberto, construtivo, responsável e desapaixonado em defesa de uma cada vez maior efetivação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos e, no caso concreto, do direito à liberdade de reunião e de manifestação. Sobre o processo autárquico, o MPLA, tal como assumiu na sua agenda política para 2023, vai submeter ao Parlamento, através do seu grupo parlamentar, um conjunto de tarefas que reputa essenciais e incontornáveis para a institucionalização de facto e de forma sustentada das autarquias em todas as circunscrições territoriais de nível municipal. Por essa razão, e porque todo este processo reclama o mais amplo consenso das forças vivas do país e não apenas dos partidos políticos, uma vez que os cidadãos de forma organizada também poderão participar na constituição dos órgãos autárquicos, o grupo parlamentar do MPLA reitera, uma vez mais, a sua disponibilidade para a busca das melhores soluções no tempo e no espaço e aproveita a ocasião para encorajar o Executivo a dar seguimento ao processo de desconcentração e descentralização administrativas, visando a concretização das autarquias, agindo com as ações já definidas e em curso, tais como o Programa de Reforço da Desconcentração Administrativa e Financeira, a construção e reabilitação de infraestruturas administrativas e autárquicas, o Programa de Adequação da Divisão Política Administrativa, os mecanismos de comunicação da fixação e alteração de residência, o Programa Nacional de Formação de Quadros das Administrações Municipais. Tudo isto tendo sempre em conta a necessidade de assegurar a irreversibilidade da qualidade dos serviços por si prestados, isto é, que a descentralização administrativa não seja, na ótica dos cidadãos e das empresas, percebida como um retrocesso na prestação de serviços públicos à sociedade. E o artista e compositor angolano Tony Ngushi fez uma antevisão ao lançamento da sua mais recente obra literária, que traz várias reflexões em torno da cultura e ancestralidade africana. A Semana da África está a ser marcada por várias condecorações nos mais variados sectores. No domínio da cultura, por exemplo, testemunhamos hoje ao pré-lançamento da obra Angola, o legado de Quiluange, que é a samba do artista angolano Tony Ngushi. Nesse livro nós trouxemos essa parte que faltava
E isso é um legado para ser concretizado. Portanto, essa África concreta que estamos a falar, a última África, a quinta África que estamos a ver hoje é concreta. Ela pertence à geração da Uesa, a protagonista desta obra, que vive o Ngola Quiluães e que agora entende que afinal tem que respeitar, tem que falar, tal como Gingambandi dizia, né? Se Portugal quer um pouco de Angola, tem que ser de Estado para Estado. E nós conseguimos isso. Portanto, hoje temos uma igualdade de Estado para Estado. A obra foi compilada com base no testemunho oral daquilo que o autor acredita faltar na história de Angola. Nesta sociedade onde ninguém compreende a vida de Ngola Quiluães antes de rei, essa parte da história que nunca foi pesquisada, que nunca foi abordada, é a Uesa que nos traz e ela fica com a tarefa de poder transformar, portanto, essa parte como uma matéria acadêmica daí para frente. Uma sociedade é intelectualmente forte, é espiritualmente forte, é culturalmente preparada quando consegue produzir livros. E isto é um indicador muito relevante. Com esta, Tony Ngushi tem agora 3 obras literárias no mercado e nesta terceira homenageia a título póstumo o professor e escritor angolano Pedro Domingos Peterson. Surpreende-nos ver que hoje, mesmo não estando cá, há intervenções que fez e atitudes que tomou que hoje ainda geram frutos. Tony Ngushi garantiu não estar divorciado da música, apesar da relação que leva com a literatura há mais de 5 anos. Eu penso que é impossível abandonar a música. Eu sou, por essência, músico. Esta obra literária é fruto de uma longa pesquisa científica. Hoje, em alusão ao Dia da África, estamos a testemunhar ao pré-lançamento. Em junho, em homenagem ao mês da criança, vai acontecer então o lançamento oficial e seguem-se outras atividades como workshops com reflexões à volta do valor da mulher na estrutura política. Ela por si só já valoriza um dos nossos legados, que é o envolvimento da família nos assuntos das crianças. Recorda-se, Tony Ngushi é autor dos sucessos Chole, Makuluana e Anage. Nós ficamos por aqui hoje. É sempre um prazer contar consigo. O Girassol Jornal regressa amanhã, à mesma hora. Obrigada pela companhia de sempre. Até amanhã. Boa noite.